O filme Old, ou Tempo, de M. Night Shyamalan, é um filme bem controverso. Ele, ao mesmo tempo que é bem interessante, traz algumas coisas diferentes, com uma pegada de mistério, e faz você pensar em muitos momentos sobre o que está acontecendo ali. Ele traz um final que a maioria das pessoas não gostaram. Eu vi vários reviews detonando um filme só por causa dele. Mas será que só o final estraga realmente o filme? Será que só o desfecho da história é o que importa aqui? Vamos conversar um pouco sobre ele e aí eu lhe conto o que eu achei. Resumidamente, o filme conta a história da família Kappa, que é uma família que está passando por alguns problemas. Você percebe logo no começo que eles não estão... tem alguma coisa que não está muito bem. E aí eles decidem relaxar, né? Não, vamos relaxar, vamos fazer alguma coisa para espairecer, porque o clima não está muito bom aqui. E qual a melhor coisa, meu amigo, que você faz para relaxar? Uma viagem. E eles vão para esse hotel, né? Que é meio um resort, que fica num lugar bem paradisíaco. Eles não dizem ao certo onde é que fica esse hotel. E você vai conhecendo, você já vai entrando naquele clima, clima gostoso de praia, tal, curtição, papapá. E aí você fica pensando, pô, realmente é um lugar perfeito para repensar a vida. Será mesmo? Cara, a recepção do lugar também é muito calorosa. Você já chega assim, ó, de acordo com o que a gente pesquisou aqui, do gosto de vocês, a gente preparou umas bebidas especiais e tudo, e você fica, meu amigo, porra, gostei. E aí a família começa a se acomodar, começa a arrumar as coisas no quarto, tipo, pô, vamos fazer o quê? Olha aqui, vamos ver aqui a programação do hotel, começam a ver. Aparentemente tá tudo bem, e de fato parece que aquela viagem veio para dar um respiro a mais pro casal e pros filhos. Até que o gerente do hotel chega para eles assim, olha, eu tenho um passeio aqui, meu amigo, que eu não dou para todo mundo não, entendeu? Mas eu gostei de vocês parecem ser uma família legal, então, olha, é um lugar que é bem reservadozinho, mas a gente dá tudo, ó, bebida, comida, a gente leva vocês lá, vocês passam um dia, a van deixa e depois vem pegar. E aí é meio que aquela proposta de tipo, porra, é irrecusável, tá ligado? Se tudo isso aqui já é muito massa, imagina uma parada que é VIP, que é exclusiva, que ninguém tem acesso. E aí a família conversa assim, não, por que não, né? Vamos, a gente tá aqui mesmo pra tentar, né, dar uma vida nesse negócio que tá meio, nesse marasmo velho. Então vamos lá, vamos aceitar essa proposta. E aí eles chegam nessa praia e eles percebem que tem algumas outras pessoas também, né? E aí eles veem que o lugar VIP não é tão VIP assim. Só que com o passar do tempo, eles começam a perceber coisas estranhas acontecendo, principalmente nos corpos que começam a envelhecer um pouco mais rápido. A direção é do M. Night Shyamalan e só por isso a gente já pode perceber duas coisas importantes. A primeira é que sim, vai ter reviravolta. Parece que depois do Sexto Sentido, que foi o filme que realmente deu fama pra ele, ele meio que ficou viciado nessa fama e ele, praticamente todo o filme dele, você já vai com aquela expectativa de que vai ter alguma coisa no final que vai dar um giro na sua cabeça, vai explodir. Então você já começa a assistir o filme dele já com naquela pegada, naquele sentido, ó, eu quero ver o que esse bicho vai inventar. E o segundo ponto que eu quero colocar aqui sobre o diretor é que, como ele sempre vai tentando surpreender você no final, a gente consegue ver algo que meio que foge da curva, sabe? Não é aquela coisa muito comum. Ele tenta colocar criatividade nas suas produções, ele tenta fazer uma coisa diferente, porque a gente vê todo dia filmes no mesmo padrão, que não se arriscam muito, filmes que sempre vão pro mesmo lugar, e ele não, ele diz, olha, eu vou tentar fazer uma coisa que ninguém viu, ou algo que não é muito comum, que você quase nunca vai ver. Isso é bom porque força a nossa criatividade a sempre tentar entender para que caminho o filme tá levando, e isso também gera uma certa ansiedade na construção do clima do filme, ao mesmo tempo que ficar preso nessa fórmula pode ser ruim, porque você pode até surpreender. Só que, cara, quando o filme ele subverte suas expectativas, mas o final desagrada, cara, que raiva eu tenho quando isso acontece. Porque aquele negócio, né? O cara quer pagar de diferentão e acaba fazendo um negócio que se... porra, velho. Dá aquela sensação de que perdi meu tempo, sabe? Só que nem tudo é tão ruim, e esse filme, ele realmente, como eu disse no início, traz coisas interessantes. A narrativa, por exemplo, do filme, ela é muito boa, eu gostei da ordem que as coisas são apresentadas aqui, só que tem algumas paradas que eu não curti muito. Por exemplo, logo no início do filme, ele coloca vários elementos sobre cada personagem que nos dão dicas sobre o que vai acontecer com cada um deles. É claro que são coisas muito sutis e que só vai
perceber depois que você reassistir o filme. Sobre, por exemplo, a cena de alguém que acabou de escutar o nome e no momento seguinte ele acabou de esquecer. Outra pessoa tendo ataque epiléptico, outra pessoa dizendo que não tem muito cálcio, tem uma deficiência de cálcio. É meio que o filme dizendo assim, ó, presta atenção nesses detalhes aqui porque eu vou abordar eles, sacou? No desenvolvimento da história. E por que foi que eu disse que eu não gostei muito? Porque ele usa esses pequenos detalhes pra criar rótulos. É um médico que se acha pra cacete, o que se acha o maioral, que sabe de tudo, que é meio que uma liderança porque ele tá meio que acima dos outros. É a mulher bonita que se acha e se preocupa só com isso, porque é a beleza acima de tudo, e a personagem tem que ser vazia só porque ela é bonita e pronto. São crianças que comem demais, diz, é criança, toda criança come muito, como se isso fosse uma lei universal. É o avaliador de seguro de vida, que ele calcula tudo, os riscos de todo mundo. Sabe esses rótulos enjoados? Essas coisas que tipo, existem caixinhas de pessoas e você é esse tipo de caixinha? Cara, me dá uma preguiça disso toda vez que eu vejo isso nos filmes. O advogado que é advogado, o médico que é médico, entendeu? Como se as pessoas pudessem ser definidas apenas dessa forma. E isso se expõe também nos diálogos, cara. Pô, no começo os diálogos são muito expositivos. Pô, você já sabe que o filme é falando sobre o tempo e que as pessoas envelhecem muito rápido, né? Tipo, essa é a premissa do filme. Aí no começo, quando eles estão chegando no hotel, ele fica, olha o tempo. Aí a mãe vai mexendo no celular e não gaste seu tempo com trabalho, você tá fazendo coisa de trabalho. Aí a menina pergunta outra coisa, aí a mãe diz assim, não, quando você for mais velha, você vai enxergar esse tipo de coisa. Velho, deixa a gente ver os personagens olhando, falando sobre a questão do tempo. Você não precisa logo no início tá mostrando, o filme é sobre isso, entendeu? Só que aí o tempo do filme vai passando e aí do meio pro final eles começam a construir uns diálogos mais filosóficos que falam mais sobre a vida de um jeito mais sutil. E aí essa questão de dar importância sobre o que a gente tá vivendo e como a gente tá vivendo fica nas entrelinhas. E aí quando eu vi essa parte, esse diálogo, essa construção de é isso, Shyamalan, você acertou. É isso que eu quero ver, velho. Até porque, pra quem não sabe, esse filme é uma adaptação de um HQ chamada Castelo de Areia, que fala justamente sobre isso. Ele não mostra a parte do início do filme, nem a parte do final. É um monte de gente chegando numa praia, passando pelas mesmas coisas que essas pessoas estão passando e mostrando como a passagem acelerada do tempo impacta na vida durante essa situação absurda. Você encontra essa HQ fácil na internet, vale a leitura, meia horinha você mata e você pega a alma da parada, entendeu? E quando o diretor ele constrói esses diálogos que acontecem do meio pro final do filme, você automaticamente identifica que essa é a essência da obra original e aí você, faz uma conexão gostosa e tal. É nesse caminho aí que eu queria que o filme ficasse. Mas falando dos diálogos, vamos agora pros personagens, que aqui são muitos e eu não vou falar de cada um, porque senão o vídeo ia ficar enorme e a gente ia ficar discutindo isso por muito tempo. Então vamos focar aqui só no pai e a mãe, que é o Guy e a Priska. O Guy é vivido por Gael Garcia Bernal e a Priska é vivido pela atriz Vicky Krieps. Ambos fazem papel bem ok, eu não vi aqui grandes interpretações, até porque os papéis também não ajudam, cara. A construção desses dois personagens não é nada que exija muita, como é que eu posso dizer, nada que exija muita entrega, assim. E o Guy vive aquele rótulo de consultor de seguro de vida, chato pra caralho. Tem uma cena que os filhos dele estão brincando de pega-pega, sabe, dentro do quarto, e eles estão circulando a mesa, brincadeira besta, véio. E aí eles, 250 mil pessoas nos Estados Unidos se acidentam com móvel dentro de casa, e desse tipo, não sei quantos por cento é com mesa de café, que nem essa que vocês estão correndo, então vamos... Ai, meu Deus. Já a Priska é um personagem que tá mais na dela, você percebe que tem alguma coisa que tá incomodando ela, entendeu? Que o roteiro, ele vai mostrar isso ao desenrolar do filme, ele não tem muita pressa em mostrar o que tá incomodando ela, assim, você vai perceber, né? É uma construção um pouco mais demorada, mas você vê que ela tá bem incomodada com aquela situação, logo não no começo, pra dar aquela impressão de que a família tá legal e tudo mais, mas aí, conforme eles chegam na praia, ela vai mostrando essa insatisfação, e aí, né, eles estão nessa fase, né, que um não tem muita paciência pro que o outro quer falar, quer fazer e tal, e eu não sei se isso acabou ajudando na química do casal, mas pense numa coisa que esses dois não têm, química, velho, química, sabe quando... Não dá liga, velho. Você não acredita que é um casal que um dia já se amou de verdade, entendeu? Só que lembra quando eu falei que do meio pro final do filme acontecem algumas cenas que os diálogos eles são mais introspectivos, eles são mais filosóficos? É justamente na conversa entre eles que esses diálogos acontecem, e aí eu comecei a sentir, sabe, uma certa química, uma coisinha nascendo entre eles, e eu comecei a gostar, até que gostar do casal, até que entender as coisas que eles estão vivendo e que levaram eles até aquele momento. São cenas muito curtas que
falam sobre a brevidade da vida e sobre como é que eles estão olhando tudo aquilo e como muita coisa importante já passou e eles não prestaram atenção. Mas essa parte eu vou deixar mais pro final, quando eu for falar das mensagens que o filme traz. Agora vamos falar do audiovisual, que eu já adianto que tem coisas que eu não gostei de jeito nenhum, mas tem coisas que são muito boas aqui, que você olha assim, olha... Shyamalan sabe gravar, ele sabe o que ele tá fazendo. Vamos falar sobre o que mais me incomodou, que acontece lá no iniciozinho do segundo ato, quando eles chegam na praia. Em vários momentos, quando a gente percebe que as coisas estranhas estão começando a acontecer, eu não sei porquê, mas os realizadores, eles optam por deixar as coisas meio que fora de enquadramento, sabe? E isso se alonga e você fica pensando, pô, mas por que ele tá fazendo? Por que ele não mostra se a gente já sabe o que tá acontecendo, né? E isso se encaixa com aquela parada dos diálogos que eu falei, as crianças vendo que uma tá visivelmente muito maior do que a outra, e isso tudo acontecendo fora de cena, e disse, eu tô diferente, mas você também parece que tá, porra, sério? Eu fiquei me sentindo como se Shyamalan achasse que a gente era burro, entendeu? Achei muito paia. Só que quando ele passa dessa parte, né, totalmente desnecessária, a gente começa a ver uma outra pegada da questão da fotografia do filme. É claro que o local ajuda bastante, na praia ela é muito bonita, só que aí eles usam essa questão do clima do ambiente pra poder ajudar aquele empurrãozinho na narrativa, sabe? Por exemplo, a maior parte do filme acontece de manhã, com aquele sol a pino, aquele clima quente, amarelado demais. Isso dá uma inquietude, sabe aquela coisa que dá sem paciência? Imagine você num calor do cabrunco, meu amigo, aquele sol torrando sua cabeça, você não tem muita paciência de parar e pensar direito no que tá acontecendo. Isso pra mim contribuiu muito positivamente pra construção daquela situação como um todo, e claro, ajuda bastante a gente imergir, né? A gente ficar se sentindo incomodado e ao mesmo tempo curioso pra saber o que é que tá acontecendo e pra onde é que a galera vai, né? O que é que elas vão fazer pra tentar resolver aquele bala de gato. E tem umas tomadas aqui que você vê que Shyamalan, ele sabe filmar bem. Você vê que ele tem talento pra coisa. Tem uma sequência, cara, muito boa que deixa todo mundo eufórico e no segundo seguinte todo mundo tá arrasado. Velho, a construção desse momento é fantástica, cara. No início, né, você vê o povo se entreolhando sem saber o que fazer. Aí vai aquela sensação muito doida acontecendo e depois termina com todo mundo sem saber o que fazer também. A posição da câmera também ajudou bastante, né? Ela vai transitando na expressão de cada um, aí pega pra um lado, aí depois vai pro outro, conversando, eu não sabia que era assim, que isso acontecia desse jeito, ele, não tive tempo, aí volta de novo pra cena e vai pra um, pra outro. Muito bom, realmente, parabéns, essa cena ficou muito boa. O design de som é ok, não é ruim, mas também não é, oh meu Deus, que coisa maravilhosa, imersiva, que me deixa dentro desse universo. É boa, dá pra tornar mais crível tudo aquilo que você tá vendo. Tem uma música com pegada bem tribal, que toca quando eles estão entrando na praia e dá aquela sensação de que aquele cenário é um cenário milenar, que tá ali há muitos e muitos séculos fazendo aquelas mesmas coisas. E o restante é aquela batida genérica que você já viu milhões de vezes em filmes de suspense e de terror. Nada demais. E vamos agora às mensagens do filme, que é sempre a minha parte favorita do vídeo. Talvez a mensagem mais importante do filme Tempo fale sobre como a gente passa a vida inteira desviando nossa atenção das coisas que realmente são importantes para aquelas que não têm tanta relevância assim e que no final das contas acabam não acrescentando em nada. Pequenas brigas diárias, coisas que deixam a gente morrendo de raiva só porque a gente queria que elas fossem exatamente daquele jeito e elas simplesmente não são. E em alguns momentos o filme me colocou para pensar em quantas vezes a gente tenta impor aquilo que a gente quer que as pessoas sejam, sabe? Ao invés de deixar que elas sejam quem elas realmente são, principalmente as pessoas que vivem do nosso lado. Parece que quanto mais tempo passa, mais a gente esquece de por quê que aquelas pessoas entraram na nossa vida. E eu aqui não tô falando de família não, tá? Porque família você não escolhe, é aquilo ali e pronto. Mas as pessoas que entraram na sua vida, seus amigos, as pessoas que você começou a trabalhar e aí você levou pra sua vida pessoal. Quando você passa muitos anos convivendo com ela, tipo uns 10, 15 anos, você parece que esquece porque decidiu transformá-la em alguém íntimo. E depois de muitos anos de convivência, a gente passa a prestar atenção nas características, nas individualidades dessa pessoa. Sabe aquela coisa que você vai numa roda de amigos e diz assim, porra, minha mulher, cara, ela faz esse negócio, tipo, sabe esses detalhes muito específicos, mas que são idiotas. Você realmente passa a se incomodar com essas vírgulas fora do lugar do texto da sua vida. Quando a gente passa a prestar atenção demasiada a esse tipo de coisa, a gente acaba perdendo muitas vezes a oportunidade de compartilhar nossas visões diferentes e também de escutar essas outras opiniões diferentes sobre uma mesma experiência, o que pode deixar tudo mais enriquecedor ao longo da nossa caminhada aqui no mundo. E isso também já puxa para uma segunda
segunda lição que o filme traz sobre como a gente se lamenta pelas coisas que já passaram, velho. A gente às vezes tem muitas lembranças maravilhosas sobre coisas que a gente já viveu, dá aquela nostalgia gostosa, aquele negócio, porra, era massa quando eu morava em tal canto, ou então quando eu trabalhava na empresa tal. Só que até que ponto ficar preso nisso de fato é algo saudável? Qual é o ponto de virada que pode transformar uma saudade, uma nostalgia boa em uma obsessão, em algo que acaba lhe prendendo, fazendo com que você fique marcando passo e não deixe você seguir adiante? Será que viver em função de coisas que a gente deixou pra trás, de ficar se lamentando por certas decisões que a gente tomou na vida, não vão causar ainda mais dor numa caminhada que já é muito difícil, velho? E é aí que a última mensagem do filme entra, que é sobre as respostas que a gente tá buscando a nossa vida inteira, mas que sempre tiveram lá. Traçar objetivos na vida é uma das atitudes mais sábias que a gente pode ter, porque ajudam a gente a chegar no lugar que a gente tanto quer. Afinal de contas, traçar objetivos é o que nos dá coragem de levantar da cama, né? Da gente pegar e, não, vamos seguir em frente, um dia a gente chega lá. Mas às vezes a gente fica tão focado que a gente às vezes esquece de coisas que a gente aprendeu durante toda a nossa vida pregressa. Para facilitar o entendimento, eu vou me pegar de exemplo. Para mim, a escrita é a forma que eu mais consigo me expressar, é onde eu jogo de forma completamente confortável aqui. Talvez por isso eu tenha escolhido o jornalismo, que era uma profissão que iria me dar a possibilidade de estar sempre escrevendo. Só que agora, me dedicando a fazer vídeos no YouTube, eu poderia focar simplesmente na questão da edição de vídeo, na questão da edição da imagem para as minhas capas, enfim, para uma outra infinidade de coisas e deixar meio que a escrita de lado. E logo no início foi assim mesmo, eu foquei muito na questão de aprender a editar vídeos e tal, só que eu logo vi que o que eu tinha aprendido durante toda a minha vida escrevendo textos iria ser extremamente útil para fazer os meus roteiros e fazer com que tudo que eu falasse aqui fizesse um mínimo de sentido. E foi então que quando eu percebi isso, eu vi que a escrita, que era algo que eu inicialmente tinha deixado de lado, foi o que me salvou nessa nova empreitada de tentar virar um youtuber. Porque se não fosse pela minha paixão pela escrita, se não fosse pela minha habilidade que eu construí durante toda a minha caminhada, talvez eu nunca tivesse nem postado o primeiro vídeo de tão ruim que ele ficaria sem um roteiro muito bem escrito. Então é muito comum a gente estar em novas empreitadas, enfrentando novos problemas e a gente às vezes empacar e não saber para onde ir, não saber o que fazer, sendo que só bastava que você sentasse e lembrasse de tudo aquilo que você já tem. Às vezes só esse exercício de você refletir para dentro de você mesmo pode ser a solução mágica daquilo que você tanto estava buscando. Então, finalmente vamos para o veredito, ver ou não ver? Eis a questão. O filme Tempo tem coisas que eu gostei bastante, como eu expliquei aqui, tem coisas bem interessantes, ele consegue construir um clima de tensão até certo momento, mas o final, cara, pra mim ele foi pra um lado que realmente estragou um pouco a experiência que eu tava tendo. Lembra quando eu disse que uma reviravolta, ela pode ser muito boa ou pode morgar completamente suas expectativas? Então, essa morgação foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Mas eu devo admitir, isso é uma coisa muito pessoal. Eu particularmente não gostei, mas você pode adorar o final do filme. Porque é aquela coisa, né, que eu disse, né, Shyamalan, ele gosta de arriscar, então ele dá aquela forçada bonita, véio, na barra. Mas ó, a dica que eu lhe dou é, vá com a cabeça aberta, vá sem grandes expectativas, sem esperar um filme da sua vida. Se você for com essa cabeça, disposto a filtrar as coisas boas que o filme pode lhe dar, você pode até curtir boa parte dessa caminhada, como eu até curti também. Então é isso, gente, para mais vídeos como esse aqui, bem detalhados e sem spoilers, que diga-se de passagem, dá um trabalho do cabrão de fazer, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que vocês todos vão gostar bastante. E eu vou ficando por aqui, beijo grande, tchau, tchau.